Olha só, mais uma vez, vamos aqui ao caminho que você precisa percorrer. A ideia é a seguinte. Eu estou com uma integral definida. Lá do Teorema Fundamental do Cálculo, eu sei que eu preciso encontrar uma primitiva, que eu vou chamar aqui de fzão de x, né? Aí, depois que eu calcular essa primitiva, vamos deixar aqui marcado de 0 até 1, eu tenho que pegar essa primitiva aplicada no 1 e depois subtrair da primitiva aplicada no 0. Então, eu tenho que fazer aqui o f de 1 menos o f de 0, o fzão de 1 menos o fzão de 0. Então, veja, eu preciso calcular a primitiva. Eu tenho que fazer o cálculo da primitiva. Então, vamos abrir um parêntese aqui para calcular essa tal primitiva. Depois dela calculada, eu volto para poder seguir aqui essa trilha. Então, eu venho cá primeiro assim, ó. Quando eu falo em calcular a primitiva, eu não vou colocar nenhum número aqui, né? Eu vou escrever assim, ó. X vezes raiz de 1 menos x quadrado, dx. Tá? Aqui está a multiplicação, gente. Só que aparece a função mais complexa, a função mais robusta, ela está do lado direito. Talvez fosse bom colocar a mais simples do lado direito. Então, se você vai inverter aqui, então você vai escrever assim, vai ficar integral da raiz de 1 menos x quadrado, e depois vezes x dx. Aí, do mesmo jeito que nós pensamos antes, nós pensamos novamente, né? Eu tenho aqui um x multiplicando o dx. Eu procuro alguém que depois que eu derivar, vai me dar o x multiplicado por alguma constante. No máximo isso, né? Aí eu procuro essa função lá no outro fator. E nesse caso aqui não tem assim, muito por onde você procurar, porque você só tem o argumento da raiz aqui, né? Você só tem o argumento da raiz. Então, esse é o você vai tentar ele como u, como sua mudança de variável. Então, você vai escrever assim, u igual a 1 menos x ao quadrado. Beleza. Vamos encontrar o du. Vamos encontrar o du. Se daqui eu for encontrar o du, eu vou ficar com o seguinte, ó, du vai ser menos 2x vezes dx. Aqui a derivada desse 1 dá 0. A derivada de menos x quadrado é menos 2x dx. Bom, não tem aqui menos 2 vezes x vezes dx. Não tem. Só tem x vezes dx. E eu volto a falar, você tem duas maneiras de você abordar isso aqui. Você pode passar o menos 2 dividindo, aí você troca o x dx, troca isso aqui, ó, por menos du dividido por 2. Você pode fazer isso. Tira o x dx e coloca por menos du dividido por 2, que esse menos 2 aqui vai ficar dividindo, né? A outra opção é você fazer aparecer esse menos 2 que está junto do x dx. Bom, para ficar assim, ó, menos 2 vezes x dx. Ó, para ficar igualzinho esse aqui, ó. Então eu precisei de multiplicar por menos 2. Do lado de fora aparece o inverso multiplicativo dele. Então, do lado de fora aqui vai aparecer menos 1 meio. Ou 1 dividido por menos 2 também. Desse jeito. Se você pegar esse azulzinho e multiplicar com esse azulzinho, tem que dar 1. Isso é o que a gente chama de forma de 1. Esse aqui é uma das maneiras de você fazer isso. Então, veja. Se você optar por esse caminho, você vai chegar aqui, ó. Vai ficar menos 1 meio da integral da raiz de u du. Olha, isso aqui que está aqui dentro é o que nós chamamos de u. E esse que está aqui, olha, menos 2x dx é o du. Olha lá. Então, olha só onde é que nós chegamos. Deixa eu te mostrar você fazendo do outro jeito como é que você vai chegar. Você está aqui, eu vou anotar de novo essa integral aqui. A integral que eu tinha, que era a raiz de 1 menos x quadrado x dx. X dx. Daqui, ó, desse lugar aqui, você teria um passozinho a mais para você escrever aqui, que seria assim. O menos 2 vai dividindo, vai ficar assim, x dx igual a menos du sobre 2. Seria isso. Então você colocaria assim, isso aqui será igual a raiz
Esse 1 menos x quadrado aqui é o que nós chamamos de u, vai ficar assim, raiz de u. E esse x dx aqui, olha aqui, ó, x dx vale menos du dividido por 2, ó, menos du dividido por 2. Aí quando você tira agora esse menos meio para fora, aqui tem um problema que acontece muito do aluno tirar menos 2, aí aparece um menos 2 lá em cima multiplicando, não é assim. Aqui você já não comete esse erro, porque você vê esse número e lá é o inverso dele, então você não vai colocar um 2 em cima e um 2 lá em cima também, porque se multiplicar dá 4. Tem que colocar aqui de uma forma que se multiplicar dá 1, ok? Então, aqui vai ficar assim menos 1 meio, e aqui integral da raiz de u du, que é a mesma que está aqui, ó. Então você chega ao mesmo lugar. Eu penso apenas que isso aqui você escreve um pouquinho mais. Ó, você teve que escrever essa linha aqui e teve que escrever isso aqui. E ainda você ainda comete o risco de levar para fora um menos 2 ao invés de um menos meio. Mas, olha, qualquer jeito está certo. Agora vamos continuar. Essa aqui, como é que eu integro isso aqui? Eu só sei integrar potência, eu não sei integrar raiz. Então vai ficar assim, ó, menos 1 meio da integral. Aí raiz de u eu posso escrever como u elevado a meio. U elevado a meio du. Bom, u elevado a meio é u elevado a integral de potência, né? A integral número 2 lá fala assim que a integral de coisa elevada a n de coisa é coisa elevada a n mais 1 dividido por n mais 1 mais constante quando o n não for menos 1. Essa é a integral número 2. E eu vou usar ela, porque aqui o meu n vale menos 2, vale meio. E aqui eu já tenho as igualdades que eu preciso, que é a base da potência igual ao que está à direita do desenho. Então vai ficar assim, menos 1 meio de u elevado a 1 meio mais 1. Vamos colocar esse 1 meio assim. E dividido aqui por 1 meio mais 1. A constante não precisa colocar, porque ela vai ser cancelada. Quando você fizer isso aqui, fzão de 1, vai aparecer não sei o que mais constante. Menos fzão de 0, vai aparecer menos constante. Elas cancelam. Então não precisa de você colocar essa constante aqui. Vamos ver aqui no que vai dar. Vai ficar menos 1 meio. Ali vai ficar 1 meio mais 1 dá 3 meios. E aqui embaixo dá 3 meios. Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vamos fazer assim. Então aqui vai ficar assim, ó. Continuando aqui. Menos 1 meio. Olha lá, ó. Menos 1 meio. Multiplicado por 2. Assim, né? Multiplica pelo inverso. Vai ficar 2 terços. Vezes u elevado a 3 meios. Quiser colocar na forma de raiz, é raiz quadrada de u ao cubo, né? Tá, mas deixa assim. Agora eu vou pegar esse u e vou voltar ele ao que ele era antes. Ele era 1 menos x quadrado. Então esse cancela com esse. Vai ficar menos 1 terço de 1 menos x quadrado elevado a 3 meios. Gente, esse aqui é o meu fzão de x. Esse aqui. Então veja, isso que está nesse parêntese aqui, olha, eu abri um parêntese aqui para fazer esse cálculo. Isso que está dentro desse parêntese aqui é o cálculo da primitiva. É o cálculo da primitiva. Calculei. Eu achei o meu fzão. Ele era desconhecido. Eu preciso agora aplicar o fzão em 1 e depois subtrair do fzão aplicado em 0. Aí pronto, terminou. Vamos ver se a gente consegue terminar aqui. Então, ó, portanto, a integral de 0 até 1 de x vezes a raiz de 1 menos x quadrado dx é igual ao fzão, que é a primitiva. Olha que a primitiva aqui, ó. Então vai ficar menos 1 terço multiplicado por 1 menos x quadrado elevado a 3 meios, variando de 0 até 1. De 0 até 1. Aí você vai trocar o x por 1, depois menos, vai trocar o x por 0, que é isso aqui, o fzão de 1 menos o fzão de 0. Trocando o x por 1, fica menos
menos 1/3 multiplicado por 1 menos, coloca 1 no lugar do x, ó, vai ficar 1 ao quadrado elevado a 3/2 menos, aí você vai trocar agora o x por 0. É o fzão de 0 aqui agora. Trocar o x por esse 0 de baixo. Aí vai ficar menos 1/3 multiplicado por 1 menos, troca o x por 0, elevado ao quadrado e elevado a 3/2. Agora, gente, olha aqui, ó, 1 menos 1 dá 0, né? Então 0 elevado a 3/2 multiplicado, dá tudo 0 isso aqui. Essa parte aqui, tudo dá 0, ó. Agora essa outra aqui, esse menos com esse menos dá mais, né? Dá mais. E aqui vai ficar 1 menos 0, dá 1. 1 elevado a 3/2 dá 1. 1 elevado a qualquer expoente dá 1, né? Então vai ficar só 1/3. Pronto. Tá aí o resultado, ó. A integral definida, então, responde com o número 1/3.